Fala aí, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim. Ibovespa subindo pra caramba em 2022. Vou falar sobre algumas ações do Ibovespa aqui que, na minha opinião, ainda estão baratas, têm potencial de valorização. Claro que existem riscos em renda variável. Esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos que eu estou fazendo para você. O curto prazo no mercado de ações é sempre cheio de incertezas. Por isso que para mim só faz sentido investir em ações com foco no longo prazo, beleza? Agora tem muita gente me perguntando se ainda vale a pena investir em ações, se ainda vale a pena comprar. O pessoal está mais interessado em entender sobre economia também para conseguir escolher melhor os investimentos, até porque investir pode até não ser lá uma prioridade, muito menos algo tão necessário para os filhos do Cristiano Ronaldo e do Neymar, por exemplo. Mas para você que clicou nesse vídeo aqui e que tem interesse nesse tipo de conteúdo, é muito provável que seja assim algo bem necessário e que seja uma prioridade. Eu sou o Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação aqui para você. Se você já faz parte da nossa comunidade aqui do canal, já deixa o like que o vídeo de hoje está completo como sempre. E se é a sua primeira vez por aqui, veja o vídeo até o final que eu sei que você vai gostar. E aí, se você gostar, você deixa o like e se inscreve nesse humilde canal para você não perder os próximos conteúdos, beleza? Eu tô recebendo muitas perguntas do tipo: Badu, o que eu faço agora? O que você acha dessa alta recente da Bolsa de Valores? Será que ainda vale a pena comprar ações ou não? Muitas ações se valorizando pra caramba, o dólar caindo muito também, mas a situação da economia brasileira não mudou lá muita coisa nesse período, né? Continua muito ruim, né? Continua nada boa coisa para o lado de cá. Será que ainda existe margem de segurança para investir em ações na nossa Bolsa de Valores, ou é melhor às vezes aguardar ali? Vamos falar um pouco sobre economia no vídeo, um pouco não, vamos falar bastante aqui, e depois também na segunda parte vamos trocar uma ideia sobre essas ações. Realmente a bolsa vem subindo. Eu falei muito sobre isso no último vídeo aqui do canal. Estamos vendo uma entrada forte de capital estrangeiro no nosso país, e para entrar dinheiro aqui, o estrangeiro ele manda dólar, é claro, né? E quanto mais dólares vindo, ou seja, quanto maior for a oferta de dólar, o preço ele tende a baixar. É isso que acontece. No vídeo anterior eu também mencionei que existem alguns motivos para que o Brasil esteja cada vez mais atraindo capital estrangeiro nesse momento. Um deles é a nossa taxa de juros, que está bem maior que a de países desenvolvidos. Esse spread está maior, e quanto maior é a nossa taxa de juros, se comparada à de países desenvolvidos, mais atrativo fica para o investidor estrangeiro carregar posições em real. Afinal, o dinheiro dele vai render mais. Além disso, tem um fator commodities em alta que está pressionando também. Falei sobre isso também no vídeo anterior. Petróleo, gás, minério ali, fertilizante, tudo isso vem subindo muito recentemente. Os preços dessas matérias-primas, a guerra entre Rússia e Ucrânia agravou ainda mais essa situação. E como o Brasil é um grande exportador de commodities, o que acontece? Muitos investidores estrangeiros eles não querem deixar de se posicionar nesses setores. Então Vale já subiu mais de 20% no ano, mais de 50% desde novembro. Petrobras subindo pra caramba também, pagando dividendo pra caramba, mais de 9% nesse momento, mas já chegou a acumular uma alta de mais de 20% esse ano. Então, olhando ali para o múltiplo de valuation, muitas empresas brasileiras ainda estão descontadas em relação ao seu preço justo, entre aspas. Então, em 2022, o saldo de investimentos estrangeiros na B3 já chega a 90 bilhões de reais, quase alcançando todo o saldo de 2021. Mas será que ainda é um bom momento para apostar em uma continuidade nas altas das empresas de commodities? Será que ainda vale a pena? Ainda vale investir pesado nessas empresas ali, mesmo com toda essa alta recente que a gente teve? Eu não acredito que o preço das commodities caia tão cedo, caia muito, mas também não acredito que vai continuar explodindo como vem explodindo nos últimos meses. A gente ainda precisa lembrar que esse capital estrangeiro que vem entrando, que o Brasil está atraindo, é o tal do hot money. O que é isso, né? O que é esse tal desse hot money? Sabe a famosa batata quente que ninguém consegue segurar, né? Segurar por muito tempo? É justamente isso. O dinheiro quente é esse dinheiro que está sempre se movendo rápido ali de um lugar para o outro no mercado financeiro. É isso que é o hot money. Ele pode ser considerado como um capital especulativo que entra num país até para a exploração ali de taxa de juros, mais interessante no curto prazo. E aí, quando isso acontece em excesso, a moeda do país ela é valorizada, como vem acontecendo aqui no Brasil, vocês estão vendo. A bolsa também às vezes tende a subir, mas depois de um tempo a tendência ela pode se inverter e a moeda ela pode até voltar a se desvalorizar caso o investidor estrangeiro não enxergue motivos que justifiquem deixar esse capital por aqui, né, por períodos mais longos. E eu estou dizendo que é isso que vai acontecer? Não, estou falando que as ações amanhã ou depois vão começar a cair tudo de novo, que a bolsa vai entregar toda essa valorização. Não, mas sempre é bom estar ciente dos motivos para você se preparar
para os possíveis cenários. Investir bem é justamente isso, é montar uma carteira que independa de sorte e de um determinado cenário específico acontecer ali para você ganhar dinheiro, né? Quem garante que amanhã ou depois esse investidor estrangeiro ele não vai querer levar esse dinheiro de volta em busca às vezes de mais segurança, né? Ninguém garante, né? Vem eleição por aí, tudo pode acontecer. O lado fiscal e a economia do país, como a gente mencionou, não estão lá essas coisas e podem até piorar isso daí. E isso, junto com a possibilidade de que os Estados Unidos subam a taxa de juros mais que o esperado, tudo isso, né, pode fazer com que os investidores tirem capital daqui com a mesma facilidade com que eles colocaram, né? Então, commodity é arriscado. Cuidado com empresas de commodities, principalmente se você é iniciante. Eu não estou falando que não dá mais para ganhar dinheiro, que não é para comprar, que é para vender, não tem nada a ver. Mas qualquer queda no preço vai impactar o preço das ações, qualquer queda no preço das commodities. Isso está acontecendo inclusive nesse momento. Lockdown em Xangai impactando os preços do petróleo. Hoje a China é o maior importador de petróleo do mundo, não sei se você sabe, a alta do minério de ferro no mercado internacional, que beneficiou inclusive muitas ações da Vale aqui no Brasil, também veio puxada pelos cortes de produção que aconteceram na Ucrânia. Então, todo cuidado é pouco, principalmente com os preços muito mais próximos das máximas do que das mínimas históricas. E com relação à renda fixa, taxa de juros, inflação, economia do país aqui, o presidente do Banco Central voltou a falar ontem no domingo sobre a intenção de encerrar o ciclo de aperto monetário com a Selic ali em 12,75% ao ano em maio. Ele voltou a dizer que o pico da inflação deve acontecer agora em abril. As expectativas para as bolsas de valores, inclusive, ficam mais otimistas. Caso isso aconteça, sim, não dá para negar, mas ainda tem muita incerteza nesse cenário por conta da guerra e por isso que os ajustes adicionais eles ainda podem acontecer caso seja necessário, coisa que é difícil a gente cravar aqui e prever, galera. A economia ela se move em ciclos, a gente sabe disso, até mesmo a título de curiosidade agora, o Howard Marks, autor do livro O Mais Importante para o Investidor, né, cuja leitura eu recomendo muito que você faça, ele definiu os ciclos de mercado como se fossem ali o comportamento de um pêndulo, né, como se fosse o comportamento de um pêndulo se movendo entre extremidades. Levando a analogia para o mundo real aqui, o que a gente tem? Seria como se a economia variasse entre períodos de baixo consumo, queda no lucro das empresas, desemprego alto também e as ações em queda ali, desaceleração da economia, as ações desacreditadas e claro que na outra extremidade do pêndulo a gente tem os períodos mais positivos, né, com desemprego diminuindo, consumo aumentando também, lucro das empresas crescendo, a gente tem esses dois lados, né, dos pêndulos, o preço das ações subindo. Então no livro o Marx ele explica muito como é que funcionam os ciclos, as etapas do ciclo de mercado, mas ele também confessa ser uma tarefa muito difícil, até para investidores mais experientes, conseguir prever isso daí, identificar as etapas. E o conselho que ele dá para os iniciantes é: você não pode prever, mas você pode se preparar. Então por isso, ao invés de você tentar adivinhar exatamente o momento certo de comprar e vender esses ativos, tente comprar bons ativos e manter uma alocação eficiente e interessante. E agora falando aqui de uma empresa que eu vejo pouca gente inclusive comentando, mas que pode apresentar um bom crescimento a médio e longo prazo, dependendo, né, dos projetos que ela tem em andamento, Rumo RAIL3, nada menos que a principal operadora ferroviária do país, com forte presença no estado de São Paulo. A empresa presta serviços de transporte ferroviário principalmente, além de movimentação e armazenamento, movimentação portuária e armazenamento. Não é aquela boa pagadora de dividendos, né? Aquela empresa que vai pagar um caminhão de dividendos. Se você quer receber dividendos, esquece a Rumo. A empresa não apresentou bons resultados no quarto tri de 2021. Recentemente, o aumento dos custos e o cenário ruim, tudo isso prejudicou ali, é um cenário ruim para os produtos que ela costuma transportar mais. Isso prejudicou o resultado dela no último trimestre. É uma empresa que se beneficia do bom desempenho do nosso setor do agronegócio. Esse ano pode ser melhor para a empresa, inclusive a safra total de grãos no país deve ser superior à de 2021, uma projeção que foi divulgada inclusive pela própria empresa, estima que as exportações de soja em 2022 devem alcançar cerca de 88 milhões de toneladas, quase 5% melhor que no ano passado. A produção de milho também deve ser recorde nessa nova safra. E falando aqui de médio e longo prazo para a empresa, o Brasil é um dos maiores produtores de commodities agrícolas do planeta e o país ainda é o que apresenta o maior potencial de crescimento da produção dentre todos os principais players. A Rumo pretende dobrar sua capacidade de transporte ferroviário na próxima década, isso é muito positivo. Recentemente, ela assinou um contrato com a Hidrovias do Brasil,
visando estabelecer uma solução logística interessante ali de forma integrada entre as empresas, uma parceria no transporte de fertilizantes usando o terminal portuário operado pela Hidrovias do Brasil e o transporte ferroviário operado, obviamente, pela Rumo. Tudo isso pode ser bem interessante para o crescimento dos resultados da empresa nos próximos anos. Outra ação que ainda parece bem descontada é Banco do Brasil, BBAS3. Essa daqui eu sempre falo aqui no canal. Eu acho que o setor bancário pode ser uma boa, independente do cenário econômico que a gente veja se desenrolando nos próximos meses e nos próximos anos. Claro que o Banco do Brasil tem o risco de ser estatal e não dá para deixar isso de lado, mas por que eu acho que os bancos estão bem posicionados? Por que eu acho isso? Em 2020, a maior parte dos bancos aumentou as provisões para devedores duvidosos, bem acima do necessário também, né, que são uma espécie de reservas feitas caso a gente tenha muita inadimplência, os bancos enfrentem muita inadimplência. A inadimplência veio abaixo do esperado, tanto em 2020 quanto em 2021. Isso fez com que o resultado melhorasse em 2021, a gente viu muito por conta da reversão das provisões. O Banco do Brasil divulgou um ótimo resultado no ano passado, basta você dar uma olhada. Para o ano de 2022, eles projetam aumento na margem financeira, um bom crescimento da carteira de crédito também, tudo isso é positivo. Por isso que, apesar de ser uma estatal em ano de eleição, eu vejo que a relação de risco e retorno para as ações do Banco do Brasil continua boa no médio e longo prazo, na minha humilde opinião. A próxima empresa da nossa lista aqui, e que eu sempre achei interessante, porém cara em outros momentos, é Lojas Renner, LREN3. Claro que o setor de varejo é complicado, o momento não é muito bom, mas as grandes empresas do setor de vestuário podem acabar se beneficiando desse momento ruim para o setor. Como assim, Badu? Principalmente as empresas listadas em bolsa, né, que são as mais fortes na briga com os pequenos varejistas. O segmento de varejo de vestuário ele é muito fragmentado aqui no Brasil. Então as principais empresas do setor, elas têm menos de 1/5 do mercado, da fatia de mercado. Ou seja, a Renner ela tem muito espaço ali, oportunidade para ganhar market share, visto que essas pequenas empresas normalmente elas possuem menos acesso, né, e um acesso mais caro ao crédito. É por isso que ela vem, inclusive, investindo no digital, está agilizando ali o processo de entrega pela internet, investindo em centros de distribuição, e é uma empresa focada na experiência do cliente, na satisfação do cliente, uma característica muito importante para ela, para mim, né? Um aspecto qualitativo. Desde a máxima as ações já caíram, quase 60% chegaram a cair, podem cair mais também, existem riscos, é claro, né? Desemprego, inflação alta, consumo caindo ali, tudo isso são fatores ruins para a empresa. Sempre existe o risco de as coleções também não agradarem, isso pode impactar nas vendas ainda mais, né? Seria quase que uma tempestade perfeita acontecendo, mas risco é risco, né? Não tem a intenção de acertar a mínima. Meu objetivo ao investir recentemente na empresa, ao começar a investir recentemente nela, foi o de entrar aos poucos, acompanhando sempre os resultados. Beleza? Na sequência, Sanepar, gravei vídeo completo sobre a empresa recentemente aqui no canal. Desde a mínima, as ações já subiram 17%, mas ainda acumulam uma queda bem forte, se você for observar. Sanepar ela vem crescendo os resultados, demonstrando também resiliência, mesmo com a recente crise hídrica que a empresa enfrentou ali, que impactou muito os resultados. Os níveis dos reservatórios melhorou, os rodízios terminaram. Para os próximos trimestres é esperado um impacto negativo na receita. Então a Sanepar perdeu sua terceira maior concessão em Maringá, isso meio que já estava precificado, já gravei vídeo sobre isso, beleza? Mas olhando para os múltiplos da empresa, bem descontados, ainda acredito que mesmo com todas as suas dificuldades e desafios de curto prazo, o preço ainda é bem interessante. Ela vem focando muito na redução de custos, na melhoria da eficiência também, vem trabalhando com energia solar nas barragens, o que é interessante. Tem potencial de geração com biogás que pode ser positivo do ponto de vista de diminuição da conta de energia. Está investindo bastante para melhorar a eficiência das suas operações. É uma boa empresa, né? Além de ter receita previsível, sólida geração de caixa, endividamento saudável, negocia múltiplos interessantes, como eu falei, e ao meu ver pode ser um bom investimento. E outra ação que eu vejo potencial é B3SA3, a nossa bolsa de valores aqui. Existe o risco da concorrência cada vez mais perto de se concretizar. A própria B3 acredita que a entrada de um novo player no Brasil é só questão de tempo. Isso deve acontecer. Brasil e Hong Kong são os únicos que ainda operam, se eu não me engano, com uma única bolsa de valores, mas segundo a própria empresa isso não seria tão negativo. Eles até usam como exemplo a Austrália, onde a entrada de concorrência fez foi aumentar a receita
da Bolsa de Valores local, dando a entender que é perfeitamente possível que algo semelhante também possa acontecer por aqui, dado que um novo entrante usaria o serviço de clearing da B3. Então, o fim do ciclo de alta de juros pode beneficiar as ações da empresa, né? Mas além disso, trata-se de uma empresa bem sólida também, que gera muito caixa, vem pagando dividendos muito bons, payout elevado e possui boas perspectivas também de crescimento, tanto explorando novas áreas de atuação, como novos produtos e serviços. As ações chegaram a cair quase 50%, mas vem se recuperando e tem tudo para ser um bom investimento no longo prazo. Claro que com a possibilidade de perder uma de suas principais vantagens competitivas, no caso o monopólio, quanto mais barato você pagar nas ações, melhor. Gosto muito da B3, tenho carteira, acho um case bem interessante, lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, beleza? Tudo que eu trago aqui no canal são fatos e a minha opinião sobre eles. O que eu recomendo é que vocês estudem para conseguir tomar boas decisões ali, decisões por conta própria, né? Quando você tem uma carteira bem diversificada e bem montada, as suas chances de sucesso no longo prazo já são muito maiores, e se além disso você for capaz de entender os ciclos econômicos, entender um pouco de economia, você vai conseguir se posicionar melhor em diferentes momentos, escolhendo bem os ativos ali, sendo mais arrojado em algumas ocasiões, mais cauteloso, dependendo do cenário, sem desrespeitar nunca a sua alocação e o seu perfil. Você pode aprender isso na marra, através da experiência, né? Experiência que é o que você ganha quando você não obtém o que você deseja, o famoso aprender com os próprios erros, ou você pode aprender comigo também nos 10 mandamentos do investidor de sucesso. Por isso, coloque seu nome na lista ali no primeiro link aqui na descrição do vídeo para você receber o aviso quando sair o aulão gratuito e ser avisado também com antecedência, beleza? Por hoje é só, fico por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, valeu!